Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Thales Magno, apesar dessas últimas temporadas ruins que o atleta fez, por incrível que pareça, o futebol europeu ainda está de olho no jogador e propostas aí podem acontecer e fazer com que ele saia do Gigante da Colina, propostas inclusive no valor de 52 milhões de reais. Vamos trazer novidades envolvendo essas negociações, qualquer boa fase, qualquer boa temporada que ele faça através da Série B e dessa Copa do Brasil na temporada de 2021, poderemos ter a notícia de uma venda milionária pelo atleta. Então vamos falar sobre isso, trazer todas as novidades, falar também sobre Rede Globo. As coisas estão mudando. O Vasco antigamente dependia muito financeiramente da emissora, hoje em dia é a Rede Globo que depende financeiramente do Gigante da Colina. A gente vai trazer todas as novidades, tudo que está envolvendo aí essa nova parceria entre Vasco e essa emissora e muitas outras notícias no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever no canal. Ajude o nosso canal a crescer, ajude a nossa família a crescer cada vez mais. A sua inscrição é importantíssima e também é você que já assiste os nossos vídeos diariamente e ainda não se inscreveu, nos ajude. A sua inscrição, volto a repetir, é muito importante para o nosso crescimento e também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha sobre uma futura venda do Thales Magno. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje e começar falando aqui sobre a final da Taça Rio. Domingo temos a primeira partida entre Vasco e Botafogo, o jogo que vai acontecer às 11 horas da manhã no estádio do Newton Santos. E a equipe está totalmente focada nessa partida. O elenco Cruz Maltino todo quer a vitória, quer o título, independente de muitos pensamentos, né, que fazem levar que realmente a final da Taça Rio, essa conquista não vale de nada. Para o elenco vale sim, o elenco é uma motivação a mais ser o campeão da Taça Rio. Independente se é um título de pouca expressão, o Vasco quer o título, porque além, é claro, de colocar mais um troféu em São Januário, vale um milhão de reais. Então esse elenco está totalmente focado. Os treinos, por conta do jogo ser na parte da manhã no domingo, estão também sendo todos eles realizados na parte da manhã. Ontem o elenco treinou de manhã no CT do Almirante, hoje o elenco treinou de manhã no CT do Almirante e amanhã também terá o treino nesse mesmo período da manhã, para, é claro, já chegar domingo acostumado com esse horário matinal, né? Mas volto a repetir, o elenco muito focado, o elenco quer a vitória, o elenco quer trazer esse título para São Januário e começar bem essa temporada de 2021. Inclusive o próprio Andrei e o Leandro Castan falaram, né, sobre esse momento que o Vasco vive, sobre essa final que vai ser contra a equipe do Botafogo. O Andrei espera dificuldades, ele sabe da qualidade que a equipe do Botafogo tem, respeita também, já que é um clássico do futebol carioca, mas vai com tudo para essa final e quer ganhar. O Vasco quer ser campeão da Taça Rio, independente dos pensamentos que estão acontecendo tanto no meio da torcida quanto no meio da grande mídia do futebol brasileiro. E o Leandro Castan também tem o mesmo pensamento. Ele diz o seguinte: acredito que serão 2 jogos difíceis, todos os clássicos são sempre assim, para a gente irá servir de parâmetro para a sequência da temporada, pois o Botafogo é uma equipe que vamos enfrentar no Campeonato Brasileiro. Vale um troféu, vale uma taça. Então, vamos em busca da vitória. Como eu venho falando nos meus últimos vídeos, apesar de valer taça, sabemos muito bem que o Botafogo é um adversário do Vasco nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então, além de, é claro, o Vasco estar preparado com relação a um título, estar lutando por um título, estar querendo conquistar a Taça Rio, também é importante para chegar muito preparado, já que será 2 jogos contra o adversário da Série B e contra um elenco que é ao nível dessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas vamos seguir, né, rapaziada, porque temos novidade com relação a qual elenco estará em campo para enfrentar a equipe do Botafogo. Primeiro falar com relação ao Rômulo. O Rômulo é um atleta que, segundo notícias, ainda está incerto a sua presença na partida, até mesmo com relação a ser relacionado. Ele que sofreu um problema, né, no primeiro jogo contra a equipe do Madureira nas semifinais da Taça Rio, então não temos ainda certeza se o Vasco irá contar com o atleta. Não temos a certeza se ele será relacionado, porém, caso ele venha a ser, muito provavelmente poderá entrar somente apenas no segundo tempo,
que ainda se recupera da lesão que sofreu na coxa esquerda. Com relação ao Léo Jabá e ao Hernando, os dois estão muito bem fisicamente, eles dois que foram poupados nessa última partida contra o Madureira pelo segundo jogo das semifinais, eles estarão bem, serão relacionados, inclusive o Hernando pode entrar como titular ao lado do Leandro Castan, formando a zaga do Gigante da Colina. O Léo Jabá provavelmente entrará como reserva, já que o trio ofensivo do Vasco da Gama vem indo muito bem nessas últimas partidas e acredito que é a única parte realmente do elenco cruzmaltino que está fechado, não há quem tirar e também não há quem pôr no lugar do Cano, do Gabriel Peck e do Morato. E com relação à volta, a retorno de atletas, 3 jogadores aí que se encontram atualmente no departamento médico, aliás, se encontravam e estão a cada dia mais melhorando e evoluindo fisicamente. Primeiro o Thales Magno e o Vinícius. Os 2 jogadores já estão bem, já estão realizando atividades com o elenco normalmente. Muito provavelmente aí nas próximas semanas já estarão disponíveis aí a sua relação para a comissão técnica dos jogadores aí, principalmente Thales Magno, que está vivendo um momento de muita contestação dentro da torcida vascaína. O Vinícius também vive esse momento, dos jogadores que de certa forma trouxeram uma grande ilusão ao torcedor e não corresponderam do jeito, né, que começaram o início da sua carreira, mas esperamos que eles possam retornar aos gramados jogando a bola que o torcedor vascaíno espera que eles joguem e a qualidade e o talento que sem dúvida nenhuma eles dois têm. E com relação ao MT, ele já vem fazendo trabalhos na academia normalmente, inclusive ele já vem também praticando alguns trabalhos, alguns treinamentos dentro do campo e nos próximos dias poderemos ter uma maior evolução e quem sabe no início da Série B, no primeiro jogo da Série B contra a equipe do Operário em São Januário no dia 29, já teremos os 3 garotos à disposição do treinador Marcelo Cabo. E falando, né, em Thales Magno, vamos já trazer novidades com relação à possível venda futura. Eu falei aqui agora com relação ao mau momento que o Thales Magno vive na sua carreira. É um jogador que infelizmente começou muito bem e decaiu demais nas atuações que ele tem dentro de campo. Um jogador que iludiu positivamente o torcedor levava muita fé que ele iria ser vendido por um valor milionário, que ia acabar de certa forma recuperando os caixas do Vasco, fazer um bom caixa, uma boa venda e também dar alegrias ao torcedor dentro de campo. Porém, isso não aconteceu. O Thales Magno teve um início avassalador e tá, né, nesse período atual da carreira muito mal. Não consegue sequer ser titular do Vasco da Gama e acredito que atualmente ele é reserva. Ele perdeu vaga para o Gabriel Peck, inclusive está atrás até mesmo do Léo Jabá. Então é um jogador que traz preocupação. Porém, tivemos notícias aí do empresário, de um grupo de empresários que deu uma entrevista à página do Globo Esporte sobre um possível futuro do atleta, né? Ele sabe que realmente Thales Magno é um jogador de qualidade, citou inclusive a vez que um clube russo ofereceu aí de 10 a 12 milhões de euros ao Thales, um valor muito alto, que seria ali mais ou menos uns 80 milhões de reais. Naquele momento, Campelo, que era o presidente do clube, não aceitou a proposta, porque acreditaria que valores mais altos poderiam chegar, e por conta disso o Vasco não conseguiu vender o atleta decaiu na sua carreira, e agora é uma preocupação, será que o Thales conseguirá ser vendido por um valor alto? Será que o Thales conseguirá ajudar financeiramente o clube? E o empresário trouxe notícias e falou o seguinte: ele falou que o Thales continua ainda sendo observado, é um jogador de muita qualidade e continua despertando o interesse de times de fora do Brasil. E segundo notícias, por conta da crise, né, aí, desse atual momento que o mundo todo vive financeiramente, né, por conta, infelizmente, de tudo que está acontecendo à nossa volta, o Vasco poderia arrecadar algo em torno de 8 milhões de euros com a venda do atleta, que na estimativa, na cotação atual, seria algo em torno de 52 milhões de reais. Segundo esse grupo de empresários que trouxe a notícia, esse seria o valor máximo que o Vasco poderia conseguir com a venda do Thales Magno e o valor, no caso, que os clubes de fora do Brasil poderiam oferecer ao Vasco da Gama por uma possível contratação. E aí eu deixo com você, torcedor. Você acha que vale a pena vender o Thales por 52 milhões de euros? Ou segura, espera uma boa recuperação, um crescimento na carreira do atleta? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E falar rapidamente, já que estamos falando sobre jogador criado nas categorias de base do Vasco da Gama, eu gostaria de citar um exemplo que está acontecendo aqui no nosso Brasil, no nosso país, e nós perguntamos: quando que isso vai acontecer com o Vasco da Gama? É relacionado ao Douglas Costa. Douglas Costa é um jogador do Grêmio que está retornando ao Grêmio, né, ao seu time que revelou o atleta. Ele estava na Juventus, era um grande jogador por lá e retornou aceitando receber 3 vezes menos, um valor relacionado aí a algo em torno de 1 milhão de reais para atuar pela Juventus. A pergunta que eu faço é:
quando os torcedores, aliás, os jogadores do Vasco da Gama irão fazer a mesma coisa, como por exemplo o Souza, o Alex Teixeira, o Allan Kardec, que em vários momentos da vida disseram que iria retornar ao Vasco por amor. Gostaríamos de saber disso. Qual é o problema? É falta de administração? É falta de capacidade da diretoria de fazer um plano financeiro, estruturar um plano financeiro para trazer esses medalhões de volta? Ou é realmente a falta de amor ao Vasco da Gama? Uma situação muito complicada, a gente revela vários jogadores e dificilmente a gente vê um no final da carreira retornando para vestir a camisa do Vasco da Gama, mas foi só realmente uma observação para vocês entenderem que tem algo acontecendo aqui no nosso país que infelizmente não acontece com o nosso gigante da colina. E vamos lá, né, rapaziada, falar agora com relação a funcionários. Tivemos aí a notícia no início da gestão do Jorge Salgado, em que 186 funcionários foram demitidos, sequer pagaram ali a sua rescisão, algo que de certa forma está acarretando muitos problemas ao nosso gigante da colina. Segundo notícias, né, nesses últimos dias, a Justiça determinou que o Vasco teria até o dia 18 de maio para reintegrar esses 186 funcionários, acertar as verbas rescisórias, reincorporar o plano de saúde e também as cestas básicas a esses funcionários. O problema é, se o Vasco não reintegrar, o que irá acontecer? Porque realmente para você reintegrar esse corpo de funcionários, o Vasco terá que ter dinheiro para pagar esses funcionários mensalmente. Porém, tem um problema muito maior. Caso o Vasco não reintegre esses 186 funcionários demitidos, a partir do dia 19, que é um dia após o período que a Justiça está dando ao gigante da colina, uma multa diária será aplicada para cada item de R$5.000 aos funcionários. E acarretando tudo, né? Caso o Vasco não cumpra a dívida, no caso, diariamente vai acarretar R$5.000 por cada item e no final do mês seria algo em torno de R$900.000 o prejuízo que o Vasco iria ter na justiça por conta dessa demissão em massa que aconteceu dentro do clube. E no caso, em 30 dias, a dívida que atualmente está em 832 passaria para R$940 milhões, ou seja, quase 100 milhões a mais no orçamento da dívida do Vasco, iria chegar perto do 1 bilhão, que seria um grande problema para o nosso clube. Então essa situação tem que ser resolvida. Jorge Salgado, o Osório, essa gestão atual do clube tem que sentar com a Justiça, tem que tentar resolver essa situação, porque desse jeito não dá, desse jeito vai dar problema, desse jeito as dívidas irão aumentar. Então definitivamente o Vasco terá que resolver sim essa situação o quanto antes. E para finalizar o vídeo, falar sobre Rede Globo. A Globo, que realmente foi uma emissora que nesses últimos anos acredito que foi um dos principais pilares, né, para esse momento que o Vasco vive atualmente, momento péssimo financeiro, momento ruim no seu futebol, e acredito que a Globo teve grande participação nisso, né? Porém, as coisas estão mudando. O Vasco, que era o vilão, agora está virando o mocinho da Rede Globo. Por que isso está acontecendo? Tivemos aí notícias, através de alguns estudos feitos, que definitivamente a Globo, o Vasco, aliás, é a maior aposta da Globo para aumentar o número de assinaturas no pay-per-view durante essa temporada. O Vasco, mesmo com esse momento ruim que vive nesses últimos anos, é o quinto maior comprador de pay-per-view da Rede Globo. No caso, o Premier, é aquele programa de assinatura que a gente faz para assistir os jogos do Vasco que não passam na Globo, no Sport TV, e o Vasco é o quinto. A torcida vascaína é a quinta maior consumidora desse programa durante esses últimos anos. E o que acontece? Com a queda do Vasco para a Série B, a Globo precisa vender. Então, no caso, com a paralisação dos jogos nas emissoras, na emissora aberta, no caso, né, nas televisões, na televisão, aliás, da Rede Globo, o Vasco seria ali a principal aposta da Rede Globo para que conseguisse vender o pay-per-view. Então, o Vasco é sim uma fonte de dinheiro muito grande, no caso, para essa emissora. O Vasco, volta a repetir, sempre foi um dos grandes vilões dessa emissora, da Rede Globo. Ultimamente tem virado mocinho, ultimamente é esperança financeira para, infelizmente, essa emissora que vem, de certa forma, se acabando nesses últimos anos. E a expectativa do Vasco, né, nessas vendas de pay-per-view que pode efetuar durante essa temporada pode chegar entre 15 a 18 milhões de assinaturas. E a pergunta que fazemos é a seguinte: sabemos que com a queda do Vasco para a Série B, o Vasco vai diminuir, né, as transmissões através da TV aberta, através da emissora da Globo na TV aberta. Então a pergunta que faz, será que realmente muitos torcedores estão se perguntando isso? A queda foi prejudicial? A queda do Vasco para a Série B já tinha esse pensamento futuro de fazer uma reestruturação no pay-per-view da Globo, de realmente fazer com que o Vasco caísse, tivesse a transmissão dos jogos em TV aberta da Série B?
fizesse ali aumentar a visibilidade da segunda divisão do Campeonato Brasileiro? É uma pergunta que muitas pessoas vêm fazendo e eu pergunto a você e deixe nos comentários a sua opinião. Inclusive o próprio Vitor Roma, atual VP de Marketing, se posicionou com relação a esse novo pensamento. Ele disse o seguinte: não é só a maior aposta do pay-per-view, mas da Globo. O anúncio das transmissões pela TV aberta tem um detalhe pouco comentado. Os jogos estarão na TV aberta no horário nobre do brasileiro, quartas e domingos. A Globo não abriu nova grade, outros dias e horários. Vasco vai estar no horário da Série A, porque afinal dá mais audiência do que a grande maioria dos que lá estão. Isso é recado importantíssimo que a Globo dá ao mercado. O Vasco na Série B carrega a Série B e em breve vai voltar a ser um dos que carregam a Série A também. Há muito trabalho pela frente. São anos de perda institucional, mas aos poucos vamos retornar ao nosso lugar. Então acredito que é realmente isso. O Vasco atualmente carrega a Série B. O Vasco é o pilar da Série B, é o grande clube, é a grande esperança dessa competição, é a grande esperança no faturamento de dinheiro da Globo em cima da competição. Então é muito importante e a gente a cada dia que passa vê a grandeza do Vasco e infelizmente a grandeza que está apagada do nosso gigante da colina. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!